Salve, rapaziada. Bora falar de Corinthians, né? Bora falar desse final de temporada do Brasileiro que... Bom, o Corinthians meio que só cumpriu tabela, né? Só cumpriu tabela. Eu nem fiz o jogo do Fortaleza, pra ser sincero. Eu tava com a mesma vontade de gravar o vídeo que eles estavam jogando, ou seja, nenhuma. Então eu não fiz porque era só um jogo protocolar. Assim como eu não ia fazer esse jogo do Juventude. Aliás, eu não vou fazer, né? Porque esse vídeo aqui é muito mais pra falar sobre a temporada do que realmente desse jogo. Mas eu vou dar uma passada sobre ele, porque, né, foi o último jogo. E o jogo, pô, o que eu posso falar do jogo? Não dá pra você esperar muita coisa. Não dá pra você esperar muita coisa. Quando você olha a escalação e tem Thales Magno, Félix Torres, Romero, pô, o Corinthians, ele não queria jogar. Essa é a real. O Corinthians, ele já desistiu do Brasileiro, já tem umas 10 rodadas. Ou mais, tá? Ou mais. Então, o torcedor, ele simplesmente não pode ficar puto, nem nada do tipo. Eu abdiquei desse sentimento porque simplesmente você fica puto por nada. O nosso treinador tá rindo, tá achando que vai classificar fácil na Copa do Brasil, que a gente vai falar dela. Então, pô, se os jogadores não estão preocupados, né? Por que a gente estaria, né? Por quê, né? A gente fica, né? Porque a gente é torcedor do Corinthians. Os jogadores parece que não ligam, não se importam tanto assim, né? Escolheram jogos o tempo inteiro nessa temporada. Essa temporada, se a gente não tivesse na Copa do Brasil, essa temporada seria melancólica. Seria uma temporada de merda. Ah, você pode me falar, pô, mas a gente ganhou o Paulista, né? E eu entendo. Pô, o Corinthians estava anos sem ganhar títulos. Títulos é muito importante ganhar títulos. Ainda mais em cima do seu rival, do Palmeiras. Conseguiu eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil. Mas não adianta nada. Eu tinha um medo muito claro quando ganhou o Paulista. E esse medo se concretizou. Que era o quê? O time ganhou o Paulista. O time vai abdicar de tudo. O time vai falar, ah, já ganhei. Não preciso mais me esforçar. E foi exatamente isso que o elenco fez. O elenco, pô, entrava em um jogo, era leão em um jogo, gatinho no outro. Ganhava um jogo difícil, perdia um jogo absurdo. O Corinthians foi um dos únicos times do campeonato junto com o Grêmio que conseguiu perder pro Sport. É, né? E tem gente que ainda fala que esse elenco não escolhe jogo. Tá bom, né? Mas falando mesmo do elenco, o elenco, pô, tem que ter uma solução dentro desse elenco, que é usar a base. O Corinthians tem que fazer uma limpa nesses jogadores. Ó, Maicon, Thales Magno, Félix Torres, Romero. Esses jogadores, eles têm que sair do Corinthians. Pô, não tem como, não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Eles fazem mal pro Corinthians. São jogadores que, na maioria das vezes, nem são nossos, como no caso do Maicon, do Thales Magno. Então a gente não tem, a gente não tem esperança nenhuma com esses caras. A gente não vai comprar esses caras. Não tem por que utilizar. A base tá aí pedindo uma vaga. Os moleques jogam bem e cada vez mais são banco. Eu não entendo o Corinthians muitas vezes. Então, realmente, esse jogo contra o Juventude foi mais um jogo de nada. E o Campeonato Brasileiro do Corinthians, eu acho que terminou em 13º, né? Ter sido mais, menos, não importa, né? Não importa. Importa por causa da vaga da Sul-Americana, né? Que o Corinthians não se dá bem com a Sul-Americana nem com a Libertadores, né? Isso é óbvio. Muita gente pode me pintar como, você é muito pessimista. E bom, não é pessimista, né? Eu falo o que eu vejo nos jogos. Eu nunca disse nada que eu não vi nos jogos. Eu podia muito bem ficar fazendo cortes, surtando aqui, ganhando like, mas, eu falo o que eu vejo nos jogos. E o que eu vi nos últimos jogos do Corinthians foi nada. Então, esse Campeonato Brasileiro, realmente, o Corinthians não fez nada, nem tentou, essa foi a real. E agora a gente vai partir pra Copa do Brasil. A Copa do Brasil que o Dorival tá tratando como, nossa, a gente vai classificar. E eu entendo, mano. Eu acredito, que o Corinthians vai classificar. Eu sou corintiano, mano. Eu não tenho motivos pra não acreditar. O melhor nem sempre vence. A gente vai decidir em casa contra o Cruzeiro. Tem chance de classificar? Tem chance de classificar, mas a gente tem que ser justo. Eu não posso ser maluco aqui, chegar aqui e falar, o Corinthians vai ganhar do Cruzeiro, com certeza. Não dá. O Corinthians vai jogar um futebolzinho de merda contra o Cruzeiro. Vocês sabem disso. Eu sei disso, vocês sabem disso. Mas resta saber quem que vai aceitar isso, né? Porque ou vocês acham mesmo que o Corinthians vai mudar da água pro vinho pelo futebol que tá jogando?
Porque o Cruzeiro tá acertado. O Cruzeiro tem um técnico, pô, que tá fazendo o time jogar bola. O Corinthians tem isso? O Corinthians não tá tendo nem jogador mais. Porque ou o jogador se machuca ou tá numa fase de merda. Então fazer o quê? Essa Copa do Brasil tá muito pro Cruzeiro. Infelizmente, é foda falar isso e não é pessimismo. Pô, eu tô sendo realista. É foda falar isso, porque, pô, eu sou corintiano. A gente quer ver o nosso time ganhar. Mas eu não posso enganar o que meus olhos estão vendo, né? O Corinthians simplesmente não tem vontade nenhuma de jogo. Claro, provavelmente vai entrar com uma postura diferente, porque é obrigação, né? Obrigação. Mas a diferença do time ser bem treinado, pô, faz muita diferença. O último jogo contra o Cruzeiro, o Corinthians foi dominado, totalmente dominado. Os caras podiam fazer 5, 6, fizeram só 3. E eu não sei o que esperar dessa Copa do Brasil. Sinceramente, eu não sei o que esperar. É claro que todo mundo quer ver o seu time campeão, quer ver na final. Mas eu acho que a final mesmo da Copa do Brasil, a antecipada, tá sendo Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians, que, pô, é um time muito bom nesse tipo de competição. Mas o time atual, eu não consigo sentir confiança nenhuma. Eu não consigo sentir confiança nenhuma em nenhum jogador do Corinthians. O Garro, que era um nosso jogador, pô, um dos melhores, jogando nada. O Memphis escolhe jogos pra jogar. Um jogo joga bem, o outro anda em campo, faz nada. O Yuri voltou a ser aquele Yuri. O que a gente vai fazer? Nossa defesa, pô, é patética. O nosso zagueiro é mais perigoso no ataque do que o nosso atacante. Eu acho que os únicos jogadores que eu posso citar que fizeram um ano bom no Corinthians hoje, né? O Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique fez um bom ano. É o zagueiro ideal? Pô, talvez não. Seria titular no Flamengo e no Palmeiras? Provavelmente não. Mas pro Corinthians ele é muito bom. Pro Corinthians, pô, ele consegue fazer uns gols. Ele marca, apesar de ser muito lento. Mas sempre a dupla de zaga dele, pô, é um jogador fraquíssimo. Aí fica difícil, né? O Matheus Bidu. O Matheus Bidu que fez bons jogos esse ano. Fez bons jogos esse ano. Eu sei que nem todos foram bons, porque, pô, todos foram bons. Pô, ele não tava aqui no Brasil, ele tava na Europa, né? Isso é muito verdade. O Mateuzinho, pô, também às vezes fez bons jogos. Dá pra citar que também fez um bom ano. O Ranieri fez um ano decente. De resto, pô, um ou outro ali jogou um pouquinho melhor, mas... Pô, falar o que desse ano? Eu não acredito que, pô, vai ser um jogo tranquilo na Copa do Brasil. Eu realmente acho que vai ser um jogo bem difícil, onde o Cruzeiro tem, tipo, 70%, 80% de vantagem contra o Corinthians, porque o Dorival simplesmente tá perdido. Tá perdido e o time tá perdido. E a última coisa que eu vou falar é realmente sobre o Dorival. Tem que falar sobre o Dorival e o que eu espero, né, do time, ou até do Dorival, né? E eu tenho que falar que talvez, eu já tô com esse pensamento há um tempo, mas eu acho que é a primeira vez que eu vou soltar aqui, né, num vídeo. O Dorival não é técnico pro Corinthians. O Dorival não é técnico pro Corinthians. Essa é a real. Claramente, os jogadores estão de sacanagem. Todo mundo sabe disso. Mas o Dorival não consegue render nada. O Dorival, nem o arroz com feijão que ele fala que ele faz, que todo mundo fala que ele faz, né? Eu não tô vendo mais esse arroz e feijão. Eu tô vendo um time perdido em campo. Perdido. O Dorival é aquele técnico que não tem sangue, sabe? Sei lá, não tem força de vontade. Parece que todo jogo que a gente for jogar contra time pior que o nosso, a gente vai tomar um espanco ou vai tomar pressão dos caras. Porque simplesmente o time, pô, o time não tem brio, não tem força. O que eu vou esperar de um técnico desse? Nada, exato. E do Corinthians, pô, a gente tem que esperar coisa assim. O Corinthians vive uma gestão fodida de merda, né? Mas o Corinthians, pô, montou um time relativamente decente, né? Perto dos lixos que a gente já teve. Então, pô, você tem que esperar alguma coisa. O Dorival é um técnico que não tá dando. Não tá dando, simplesmente não tá dando. E a gente tem que levar em consideração o quanto que ele ganha. A gente tem que levar em consideração, porque, pô, o cara ganhou, se eu não me engano, 2.600. Ele é o segundo técnico que mais ganha no Brasil. Alguém me justifica o porquê disso? Porque dentro de campo eu não consigo justificar. Então, para ano que vem, pô, mesmo que ele ganhe a Copa do Brasil, eu não acredito que o Dorival seja um técnico pro Corinthians.
E aí, qual técnico vai assumir? Pô, aí é uma discussão, aí é outra discussão. Aí é outra discussão, porque, pô, o que eu vou falar? O Corinthians não tem dinheiro. Mas tem que mudar. Tem que mudar. Assim como os jogadores. A gente vai ter que se desfazer de muitos jogadores. Tem dinheiro pra contratar outros? Não sei. Mas esses jogadores não podem continuar. Jogadores como Thales Magno, Romero, Félix Soares não podem continuar. Mesmo o Corinthians tendo dinheiro ou não pra repor. Esses jogadores, eles são lixos. Lixos. E você limpa pelo menos a parte que você tá pagando o salário deles. Então, é isso o vídeo. Não quero me estender muito, porque pra mim esse ano do Corinthians nem merece, sabe? Eu me estender muito, nem merece. É um ano totalmente. Os caras se apoiaram no título do Paulista e falaram: a gente vai jogar bola quando a gente quer. E realmente jogaram quando eles quiseram. Só que agora a gente vai pegar talvez um dos maiores desafios do nosso ano. Eu só não digo o maior desafio, porque o maior desafio seria se pegasse um Flamengo, né? Porque o Flamengo tá sendo uma pedra no sapato do Corinthians. Mas o Cruzeiro não é uma pedra muito menor do que o Flamengo. Sendo muito bem treinado, tem um time muito compacto. E vai ser muito difícil essa Copa do Brasil. Essa Copa do Brasil pro Corinthians vai ser muito difícil. E não é sendo pessimista, é sendo realista. O time não demonstra melhorias. E vai jogar com um monte de jogadores que nem estavam jogando nos últimos jogos. Ou seja, nem ritmo muitos vão ter. Então é isso. Ano do Corinthians, a gente espera que melhore, né, no próximo ano. Mas se continuar tudo do jeito que tá, a gente sabe, né? Não vai melhorar nada. Então é isso, deixa aquele like, se inscreva e valeu, vai Corinthians!